Olá, boa tarde, né? Dando continuidade a essa aula para o sétimo ano, beleza? Hoje, que dia é hoje? 16, os 16 do 6, tá bom? E dando continuidade ao que eu estava falando na última aula, para vocês sobre a importância da religião na sociedade feudal, a gente precisa entender, por exemplo, como é que isso, como é que eles vão, como vai agir, tá? Então assim, eu não estou preocupado com a data, quem é quem no jogo do bicho, mas para aspectos gerais para vocês, e vocês têm que entender isso aí, tá bom? Como é que é importante. Então vamos, por exemplo, assim, como eu estava dizendo a vocês, e vocês já viram isso nas aulas anteriores, nós temos na Europa Ocidental, tá bom? Na Europa Ocidental, nós temos grandes influências de outros povos e outras religiões, né? E isso já foi dito lá na aula sobre os germânicos, né? Então nós temos a cultura medieval germânica que tinha seus deuses, nós temos os germânicos que ao longo dos milênios, ali dos séculos, foram ou dominados pelo Império Romano, ou entraram no Império Romano, sabe-se lá qual o motivo, se fugindo da fome, do frio, da falta das guerras, e acabaram sendo incorporados dessa forma ao Império Romano. E com o tempo também incorporaram vários hábitos cristãos da Europa Ocidental, né? Já que o cristianismo, a Igreja Católica já era dominante, já tinha uma importância grande, mas com a queda do Império Romano, essa Europa, por exemplo, se viu tendo, e essa igreja enfraquecida pela queda do Império, se viu com uma série de problemas que ela não conseguia lidar com isso de outra forma que não fosse a conversão a princípio. Aí vocês percebem que lá no ano 800 é o auge do Império dos Francos, né? Com o Império Cristão Germânico, comandado ali no auge dele com Carlos Magno. Só que após a morte do Carlos Magno, por exemplo, o Império foi dividido, né? E o que era o grande Império Romano, que era para ser a retomada e a glória do Império Romano do Ocidente, que seria a instituição do Império Carolíngio, né? Império Franco, do Carlos Magno. O modelo como estava construído o Reino dos Francos acabou se tornando aquilo que, sendo base para o que seria o feudalismo, com as divisões de terra, os folderates, tá bom? Ao longo do século. Isso é só um detalhe. Então olha só, aí eu tenho, por exemplo, na Idade Média, os priscilianos, que é um grupo católico, que a igreja vai considerar herético. Eu tenho os paulicianos, outro grupo católico, considerado herético, porque tinha uma outra forma de ver o cristianismo. Agora a gente tem que entender a seguinte coisa: eu estou falando de Deus, do cristianismo, então está falando da minha religião? Não necessariamente, tá bom? Porque o cristianismo ele ainda está em formação para ser aquilo que será, por exemplo, hoje. Era uma outra forma de se ver o mundo, esse cristianismo, ainda numa transição do cristianismo primitivo para o cristianismo medieval. Alguns dogmas da Igreja Católica, como por exemplo, deixa eu pensar aqui para vocês, como a virgindade perpétua de Maria, como transubstanciação, como a Trindade, essas coisas todas estavam ainda em construção. O próprio inferno na Idade Medieval não existia. Ele foi construído com uma mentalidade de monges católicos, de pensadores intelectuais, artistas, e ao longo do tempo o inferno vai ganhar uma importância grande no cristianismo. Até então, o inferno, ninguém nem sabe como é que é, tá bom? Então assim, aí olha só, presta atenção, essa parte é importante. A mescla dessas religiões, e aí com a entrada dos muçulmanos na Europa, principalmente a entrada dos muçulmanos, que tem... Por que esse conflito é interessante a gente perceber? Porque na Idade Média nós temos um conflito, além dos pequenos grupos cristãos, que a igreja vai considerar pagãos, tá? Priscilianos, apóstolos de Cristo, paulicianos, arianos, cátaros, tem mais um outro que eu tenho que lembrar, que é da Itália. Depois eu falo, depois eu lembro e falo para vocês.
esses grupos entraram em conflito com a ordem da Igreja Católica, com a disposição da Igreja em unificar o cristianismo em uma única fé, em uma única interpretação. Então isso era necessário. Ao longo do tempo da Alta Idade Média até a Baixa Idade Média, foi sendo construída uma mentalidade sobre o que é o mundo, sobre o que é o cristianismo, quais são os dogmas, princípios, né, liturgias, todas essas coisas foram sendo ajustadas naquilo que a gente vai chamar de concílios, tá? Concílios eclesiásticos, concílios ecumênicos, que são as reuniões da autoridade da Igreja Católica, que vai determinar o que pode, o que não pode, o que é e o que não é verdade. Toda a fé e toda a verdade do que nós temos hoje não era estabelecido, tá? Eu vou responder uma pergunta aqui rapidão, que é uma dúvida cruel, tá? Eu não enxergo. Não adianta, não enxergo. Quando você terminar, me tá? manda pelo Facebook ou e-mail, então, meu celular não liga. Então, olha só que loucura. Então eu tenho essa série de seitas, além de que, olha só, na Idade Média também eu tenho coisas que são conflituadas. Se a Igreja Católica estava em guerra, por exemplo, ainda não declarada assim ao ponto de partir para a violência em si, ela não estava pronta, ela tinha conflitos com os judeus, né? O judaísmo era já uma religião conflitante com o cristianismo, mesmo tendo as mesmas raízes e origens, tá bom? Afinal de contas, lembrando, a primeira religião monoteísta com crença em um Deus só é o judaísmo, a religião dos hebreus. Deus fez pacto com os hebreus e não com os cristãos. O cristianismo ganhou importância e dimensão grande ainda no Império Romano. E na Idade Média ele explode assim, uma loucura, uma loucura. Mas com a queda do Império Romano, como eu havia dito, isso também se enfraquece. Então há durante a Idade Média uma tentativa de não só restabelecer o que seria o centro do mundo, o Império Romano, mas como estabelecer também a religião católica, monoteísta, católica, apostólica, romana, como a religião que é a pedra fundamental da sociedade ali europeia, no que a gente vai chamar de Idade Média. Ponto. Aí começam esses conflitos. Tem o judaísmo, por que o conflito com o judaísmo é importante ver? Porque os judeus de época, por exemplo, daquela época, eles não têm a figura, por exemplo, de Jesus como filho de Deus. Deus é espírito, Deus não, que gera matéria é matéria, então como pode um homem ser filho de Deus? Então eles discordavam desse princípio. A igreja adotou ao longo do tempo o maniqueísmo também. Tá? O que é o maniqueísmo? A ideia de bem e mal, de uma guerra constante entre o bem e o mal, onde as luzes lutam contra as trevas. Tá? Tudo que é luz é divino e tudo que é treva é demoníaco. Mas quando essa ideia apareceu, essa ideia dualista de guerra das trevas e da luz, ela foi altamente combatida. Porque se havia uma guerra entre luz e trevas, a luz é algo divino, criação de Deus, né? E a luz, então, aquela coisa celeste, o poder de Deus era maior do que o poder do mal. Então não poderia haver um conflito entre o bem e o mal. Porque, e outra, se tivesse Deus como bem supremo, venceria. Mas olha só, essa guerra existia. Não concordando com essa pregação do Manique ou Maniqueu, com Diário lá, do que Ário, não sei. Ário não, Manique ou Maniqueu. Daí essa ideia maniqueísta, ele acabou sendo esquartejado, estrupiado lá, mas o cristianismo absolveu essa ideia de bem e mal. Com o tempo, o cristianismo absolveu algumas das tradições pagãs, como a Páscoa, né? Absolveu o Natal, absolveu várias dessas tradições que eram pagãs, que seriam pecado da época. Ao extermínio desta comunidade de cristãos, a igreja se apropriava de determinados aspectos dela e acabava absolvendo aqueles que eram convertidos à fé cristã. Né? O judaísmo, que entendia, por exemplo, que Jesus era mais um apóstolo de Deus e não filho de Deus.
a Igreja Católica entrou em confronto, tá? E aí do outro lado vem do Oriente o Islã, com seu monoteísmo. Mas olha só, as bases do Islã é interessante porque ela é muito parecida com o judaísmo, com o cristianismo. Afinal, os apóstolos estão lá também, Jesus está no Alcorão, né? Tem um Deus lá. A diferença é que existe um profeta e Alá fez essa revelação a ele, né? Segundo no sonho de Maomé, lá no sonho dele mesmo, apareceu o mesmo anjo, Gabriel, que deu a notícia do nascimento de Jesus para Maria lá, né? Foi o mesmo anjo que veio no ouvidozinho no sonho do Maomé e disse: só existe um Deus, Alá, e Maomé seu profeta. E olha só, e essa religião, depois que ela unifica vários povos da Arábia Feliz, né, dos antigos povos pagãos, ou povos pagãos é a palavra errada, tá? Os povos politeístas da Arábia unifica numa fé única e se espalha e sai conquistando as cidades comerciais, né? Ao longo dos séculos depois disso começa a invasão dos muçulmanos e eles entrando na Europa, né? Pela Europa Oriental, depois pela Europa Ocidental, criando conflitos aí. Então olha só, a Idade Média, a Europa, ela é palco de conflito religiosos de cristãos contra cristãos, né? Nesse caso, o cristão realmente homem de Deus, o cristão católico, e o pagão, a outra modalidade de cristianismo, as outras, aquelas que eu citei a vocês antes, elas são consideradas religiões pagãs, certo? Paganismo. E logo precisava ser combatida essas heresias. Até aí tudo bem? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo, eles convivem no mesmo espaço europeu. E também vão acabar convivendo no mesmo espaço do Oriente Médio, só que em conflito. Certo? Isso é uma coisa que tem que entender. O que acontece? Não era só, por exemplo, ser um cristão reto ortodoxo, né? Ortodoxo, uma escrita reta, um comportamento correto, um comportamento dito cristão, mas que era interpretado apenas pelas autoridades da Igreja Católica. E aí, nesse conflito todo, começa a perseguição, certo? A Igreja, ao longo do tempo, começa a exterminar esses grupos, tentando amealhar poder, tentar agregar ali força, ao ponto que lá por volta, lá chegando na Baixa Idade Média, começa a surgir a instituição Igreja, com o Papa Urbano, o Papa Clemente, se não me engano, Urbano e Clemente. Eles têm a convocação das Cruzadas, do Romano II, né? E aí começa também a ideia de Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, ou seja, o braço armado da Igreja, certo? Que perseguia aqueles que a Igreja considerava infiéis, pecadores e judaizantes. Olha só, o judeu ele não podia professar a própria fé, porque judaizar era um crime passível de punição severa, como a morte. Então, muitos judeus acabaram vivendo isolados, assim, em lugares isolados, não podendo se misturar com cristão. A peste negra, por exemplo, foi atribuída aos judeus que contaminavam as águas dos cristãos. E aí o cristão se contaminava, né? E morria. Mas os judeus morriam poucos, vamos dizer assim. Morria pouco. Por quê? A Europa medieval era imundície só. A sujeira. Aquelas coisas bonitas que você vê nos filmes assim, aqueles vestidão lindo, aquelas castelos. Não acredito muito naquilo não. Tá bom? Aí o que acontece, por exemplo? Agora a gente tem que entender o contexto histórico, por exemplo. O comportamento dos judeus, olha só. Para a gente entender o conflito que havia no momento da peste negra, por exemplo. O judeu tem hábito de banho constante, o judeu tem hábito de lavar comida, não come carne de porco, mantém o corpo limpos de impurezas, né? Não se mistura com grupos que não sejam deles, por exemplo, né? Eu tô falando assim, isso é a ideia geral, tá, gente? Tá? E outra coisa, o judaísmo também se ramificou em vários outros segmentos, tá? Igual como os católicos, o judaísmo tem várias formas de judaísmo, tá?
ortodoxo, messiânico. Aí tem outras vertentes aí que não cabe agora, tá? Aí o que acontece? Os judeus, durante a peste negra, que era imundície só a Europa, não tinha encanamento, não tinha esgoto, não tinha privada, tudo era jogado assim na rua e rato e doença proliferavam aos montes por causa da sujeira da Europa. Os judeus, que eram, muitos deles viviam em algumas cidades, por exemplo, eles eram proibidos de judaizar, ou seja, de praticar a fé deles, né, a religião deles. Viviam trabalhando como servos, muitos deles. E aí, por conta dos seus hábitos alimentares e de cuidados e higiene, coisa que não havia entre os católicos, porque até o banho era proibido, por exemplo. Durante 600 anos o banho foi proibido na Europa, por conta de proteger o cristão de sofrer, de cometer pecado. Então, nessa higiene do lado do grupo judeu e a sujeira do lado da sociedade cristã, os cristãos morreram mais por conta da capacidade de expansão dessa doença através da sujeira. E os judeus, com seus hábitos rigorosos de higiene, limpeza e alimentação, foram um pouco afetados por isso. E logo, a igreja, os católicos, acharam de acusar os judeus, porque os cristãos estavam morrendo. Por que os judeus não estavam morrendo? Né? Então aquilo era algum tipo de feitiçaria, bruxaria, o próprio pecado, né? Então olha só essa coisa interessante. E aí surge a Inquisição medieval, que era uma Inquisição itinerante. Aí olha só, duas divisões, tá? Eu tenho uma Inquisição medieval e uma Inquisição moderna. Eu só estou falando da medieval, tá bom? E a medieval, a igreja acabava por se estabelecer, foi exterminando todos os católicos, outros tipos de grupos de católicos que ela chamava de hereges, né? Pela Europa. O último grupo, os cátaros, foram exterminados, né? E a igreja se tornou uma instituição poderosa ao ponto de dizer, se você tomava banho, como um indivíduo deveria manter sua relação sexual, como é que o indivíduo deveria rezar, o que ele deveria fazer, que ele não podia reclamar. E a própria sociedade era dividida em 3 classes: os que rezam, que lutam, que trabalham. Isso era a interpretação bíblica. Nesse conjunto todo, por exemplo, algumas pessoas foram muito vítimas da Inquisição, tá? A Inquisição medieval, ela bastava uma denúncia, e a Inquisição, como muitos dos reis eram católicos e a igreja tinha muito poder na Idade Média, o cara era acusado, era levado, ele era preso por uma autoridade da nobreza, julgado pela igreja, e se condenado, ele era executado. Mas nesse poder de Inquisição, por exemplo, a igreja não matou ninguém, ela fazia as acusações e o julgamento. Aí ela condenava. Quem matava era aqueles nobres católicos, fidelíssimos, né? Fiéis católicos, porque a igreja tinha muito poder, tá? E aí, olha só, quando a Inquisição começou a agir, o terror na Idade Média, terror total. Prostitutas, mulheres ruivas, canhotos, pessoas, curandeiros, benzedeiros, tudo isso, curandeiros, benzedeiros, pessoas que por exemplo, faziam um chazinho lá pra baixar a febre. Tinha uma erva qualquer, ela podia ser acusada de bruxaria, né? E tanto que, assim, ser ruivo, cabelo vermelho, tinha muita relação com coisa do inferno, chamas do inferno, prostituição, a prostituta da Babilônia. Então essa pessoa de alguma forma foi tocada pelo pecado, possuída pelo pecado, logo ela precisava ser punida, né? O canhoto, sabe? E é assim. E as mulheres, né? Mulheres, por exemplo, a fonte do pecado. As mulheres levavam os homens ao pecado, né? Aí remete isso ao pecado original, à desobediência de Eva, e ela não era perfeita porque ela pecou e ela levou o homem a pecar. Olha só, a culpa é da mulher. O cara podia ter dito não, né? Mas não tem problema não, deixa lá. A gente não vai discutir sobre isso agora não, tá bom? E aí a igreja, a Inquisição medieval, ela foi muito, muito severa.
E aí tinha, ela punia tortura, empalamento, emparedamento, fogueira, afogamento. Eram as punições para casos graves de pecados graves, tá? Aí a gente vai, eu vou mandar um texto para vocês, tá bom? E aí vocês vão fazer uma atividade que eu vou postar lá, tá bom? Agora vou mandar um textozinho sobre isso, aí vocês vão responder uma questão para mim, tá bom? Sétima série, satisfação, até daqui a pouco.